aí, turma? Beleza? Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios da apostila 2, tirando várias dúvidas de vocês, certinho? Então, para nós iniciarmos, vocês vão abrir a apostila de Física 2, de Física 4, na página 63. Então, vamos lá. Página 63, apostila 2. Quando você chega na página 63, vocês vão para a questão número 5 da página 63. Fala assim para nós. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Uma pessoa quer atravessar um rio em um local em que a distância entre as margens é de 50 metros. Para isso, ela orienta o seu barco perpendicularmente às margens, considerando que a velocidade do barco em relação às águas seja de 2 metros por segundo e que a correnteza tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Sobre a travessia desse barco, é correto afirmar que... Então vamos pensar assim, ó. Questão número 5, então. Você tem as margens, a distância entre essas margens é de 50 metros. Falou para nós que o barco ele vai atravessar o rio. Vamos falar que o barco é esse pontinho aqui. Ele vai atravessar o rio e o barco está perpendicular. Essa palavra é importantíssima. Quer dizer que o barco vai atravessar o rio com a velocidade de 2 metros por segundo e essa velocidade vai formar 90 graus com a margem. Como que eu sei que vai formar 90 graus com a margem? Ele falou para nós que o barco está posicionado perpendicular à margem. Então quer dizer que os 2 metros por segundo vão formar 90 graus com a margem. E a correnteza, ela vale 4 metros por segundo. Então eu tenho para cá a velocidade da correnteza, que vale 4 metros por segundo. Vocês aprenderam que os movimentos eles acontecem de forma simultânea e independente. Então, para ele atravessar o rio, vai depender só dos 2 metros por segundo. A correnteza não vai alterar no tempo de travessia do rio. Sabe por que não vai alterar? Porque a velocidade do barco forma 90 graus com a velocidade da correnteza. Então, um não altera no outro, são independentes. Então, você vai fazer assim. Velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade vai ser de 2 metros por segundo. ΔS é o tanto que ele vai andar, que é 50 metros. Dividido por ΔT, põe 1 aqui, multiplica cruzado, nós vamos encontrar ΔT igual a 25 segundos. Pessoal, então ele vai levar 25 segundos para atravessar o rio, tendo correnteza ou não tendo correnteza, ele vai levar 25 segundos. Isso porque a velocidade ela é perpendicular às margens. De boa? Vamos ver as alternativas? Primeira alternativa, letra A. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Verdade. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos na travessia. Mentira. Então a letra A está falsa. Com correnteza ou sem correnteza, ele vai levar 25 segundos para atravessar. Letra B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Corretíssimo. A correnteza não vai alterar o tempo de travessia, porque a velocidade do barco é perpendicular às margens. Certo? Então a correnteza não vai alterar o tempo de travessia. Agora, turma, se tivesse assim, ó, presta atenção, hein? Que essa justificativa que eu vou dar explica por que não pode ser a letra C. Olha, você tem a margem do rio aqui, a margem do rio aqui, certo? Agora a velocidade do barco, suponhamos que ela esteja assim, ó.
o barco não esteja perpendicular às margens. Aqui esteja 2 metros por segundo, certinho? Como está inclinado, imagina a correnteza puxando para cá, com 4 metros por segundo. Se você quiser descobrir a travessia, você vai ter que descobrir aqui, ó, o cateto que está faltando aqui, que eu vou chamar ele de VY. E é o VY que vai fazer ele atravessar o rio. Como que você faz isso? 2 é a hipotenusa, 4 metros por segundo é esse cateto, e esse cateto é VY. Você faz o teorema de Pitágoras e descobre o VY. Aí, nesse caso, você vai ver que o VY vai dar um determinado valor se a correnteza for 4. Se a correnteza for um valor diferente de 4, tipo, se eu fizer o Pitágoras com a correnteza aqui valendo 8, o valor do VY vai mudar. Se eu fizer o Pitágoras com a correnteza valendo 0,5, o valor do VY vai mudar. E se o VY muda, o tempo que ele vai levar para atravessar também muda. Então, nesse caso, a velocidade da correnteza vai alterar no tempo de travessia, porque a velocidade do barco não é perpendicular às margens. Entendeu? Olha a letra C. Por que a letra C está errada? Ela fala assim: o tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Só não é afetado pela correnteza quando é perpendicular. Certinho? Então, resposta da questão número 5, letra B de bola. Agora, nós vamos fazer na página 63 de Física 4 a questão número 9. Ela fala assim para nós, a questão número 9. Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do Rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? Então você tem que pensar o seguinte. Essa é a questão 9. Quando o barco está descendo o rio, a velocidade do barco eu vou chamar de V1, certo? A velocidade da correnteza eu vou chamar de V2. Por que eu estou somando a velocidade do barco com a da correnteza? Gente, quando o barco está descendo o rio, a correnteza está ajudando o barco para ele ir mais rápido. Por isso que eu tenho que somar a velocidade do barco com a da correnteza. De boa? Então, velocidade do barco é V1, velocidade da correnteza é V2. V1 mais V2 é igual a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa é a soma das duas, que a gente calcula por ΔS sobre ΔT. De boa? Então, vai ficar V1 mais V2 é igual. O ΔS é a distância do rio. A gente não sabe qual que é a distância que ele vai andar. Eu vou falar que é D. Só que o tempo que vai gastar a gente sabe. Falou que quando ele está descendo o rio, gasta 4 horas com ele descendo o rio. Então, dividido pelo tempo, que é 4. Então, V1 mais V2, porque está descendo, um está ajudando o outro, é a distância dividido por 4. Guarda isso com todo o amor do seu coração. E agora nós vamos fazer a equação dele subindo o rio. Quando ele está subindo o rio, gente, a velocidade do barco está num sentido e a correnteza está no sentido contrário. Então a correnteza está atrapalhando. Quando a correnteza está atrapalhando, em vez de somar, nós vamos subtrair. Então vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Isso vai ser igual a velocidade relativa, que é ΔS sobre ΔT. Aí nós vamos ter assim, ó, velocidade 1 menos velocidade 2 é igual. A distância, a gente não sabe, nós chamamos de quê? D. E o tempo que ele gasta para subir o rio? O tempo que ele gasta para subir o rio, o exercício falou que são 10 horas, então dividido por 10. E agora nós temos a equação 2, certinho? Agora, turma, olha o que nós vamos fazer. Aqui é V1 mais V2, que é D sobre 4.
V1 menos V2 é igual a D sobre 10. Nós vamos somar essas duas equações. Eu vou somar a equação 1 com a equação 2. Quando eu somar, olha como é que vai ficar. V1 mais V1 vai ficar 2V1 mais V2. Quando eu juntar com menos V2, vai cortar. Sistema, hein, gente? Esse corta com esse. Excelente. Agora eu tenho que somar D sobre 4 mais D sobre 10. Vamos somar? Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. D sobre 4 mais D sobre 10. Tira o mínimo de 4 e 10 dá 20. 20 dividido por 4 dá 5 vezes D, 5D. 20 dividido por 10 dá 2 vezes D, 2D. 5D mais 2D, 7D igual a 20. Então, quando eu somar D sobre 4 com D sobre 10, vai dar 7D sobre 20. Passa esse 2 para cá dividindo. V1 vai ser 7D sobre 40. Lembrando que esse V1, gente, é a velocidade do barco. Se eu quiser descobrir a velocidade da correnteza, é só lembrar que V1 mais V2 tem que ser igual a D sobre 4. Então, vamos lá. Eu sei que V1 mais V2 é igual a D sobre 4. O V1, a gente já sabe quem que ele é. Quem que é o V1? 7D sobre 40. Então, no lugar do V1, nós vamos colocar 7D sobre 40 mais V2 é igual a D sobre 4. Passa para lá, V2 vai ser igual a D sobre 4 menos 7D sobre 40. Certinho até aí? Vamos tirar o mínimo de 4 e 40, dá 40. Então, V2 vai ser igual ao mínimo da 40. 40 dividido por 4 dá 10 vezes D, 10D menos 40 dividido por 40 dá 1 vezes 7D, 7D. Então, V2 vai ser igual a 10D menos 7D, 3D sobre 40. Essa daqui é a velocidade da correnteza. Aí ele perguntou quanto tempo vai gastar se só tiver a correnteza, se o motor estiver desligado. Nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade, se só existir a correnteza, vai ser a velocidade 3D sobre 40. No lugar do V, 3D sobre 40. É igual. Qual que é a distância mesmo? O tamanho do rio. Nós falamos que o tamanho do rio que ele vai andar é D. E nós queremos descobrir o tempo que ele vai gastar se só existir a correnteza. Aí você vai cortar esse D aqui com esse D aqui, vai passar o tempo para cá e o 40 para lá. Aí vai ficar, multiplicar cruzado, 3 ΔT igual a 40. ΔT igual a 40 dividido por 3 horas. 40 dividido por 3 horas é a mesma coisa que 13 horas e 13,33 horas. O 0,33 horas corresponde a 20 minutos. Então, ele vai gastar, se não tiver corrente, se não tiver o motor, se estiver com o motor desligado, 13 horas e 20 minutos, que dá a letra B de bola. Agora, turma, nós vamos fazer nessa mesma página, página 63, a questão de número 10. Ela fala para nós assim: 2 navios da Marinha de Guerra, as fragatas Independência e Redemarker, encontram-se próximos a um farol. A fragata Independência segue em direção ao norte com velocidade 15 raiz de 2 nós. E a fragata Redemarker em direção ao nordeste com velocidade de 20 nós. Considere que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. Se na região há uma corrente marítima de 2 nós no sentido norte-sul,
Qual o modo da velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Rendemarker? Vamos ver? Pensa o seguinte, ó. Vamos falar que o farol está aqui. Essa é a questão número 10. O farol está aqui. Aí a Independência, ela tem uma direção ao norte que vale 15 raiz de 2. Então ela está indo para o norte, e ela vale 15 raiz de 2 metros por segundo, tá? A Rendemarker em direção a nordeste com velocidade de 20 nós. Norte, leste, nordeste. Vai dar aqui assim, ó. Nordeste. Com qual velocidade? 20 nós. Não é metros por segundo não, tá? É nós. 20 nós. O nordeste forma quantos graus? Vamos lembrar lá da rosa dos ventos. Quantos graus forma entre nordeste e norte? Lembram? Forma 45 graus. E entre o nordeste e a reta horizontal aqui, ó? Forma quantos graus também? 45 graus. Só lembrar da rosa dos ventos. De boa? Aí nós vamos pegar somente a velocidade que está inclinada, que é essa daqui, ó. 20 nós e aqui 45 graus. Nós vamos pegar essa velocidade que está inclinada e nós vamos decompor ela em Vx e Vy. Assim, ó. Para cá, ela é o V que eu vou chamar de X e para cá ela é o VY, fechando um triângulo retângulo. Pessoas, quando é de 45 graus, você pode aplicar seno, cosseno de 45, ou você pode fazer o Pitágoras. Você vai encontrar aqui, fazendo Pitágoras, que o VY ele é igual ao VX, e eles vão valer 10 raiz de 2 nós. 10 raiz de 2 nós. Para conferir, é só lembrar que quando o ângulo é de 45 graus, a mesma medida que tem um cateto tem o outro, e a hipotenusa é essa medida multiplicada da raiz de 2. Se você pegar 10 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2, você vai encontrar 20. Tranquilo? Então ele está subindo com 10 raiz de 2 e está indo com 10 raiz de 2 para a direita. De boa. Agora, nós vamos lembrar da corrente marítima. Falou para nós que a corrente marítima é de 2 nós no sentido norte e sul. Então, nós temos uma corrente sentido norte e sul que vale 2 nós. Essa corrente de 2 nós vai estar atrapalhando quem? Olha quem que ela vai estar atrapalhando. Ela vai estar atrapalhando o 15 raiz de 2, porque o 15 raiz de 2 está para cima. E ela também vai estar atrapalhando o 10 raiz de 2 que está para cima. Então, olha o que eu vou ter agora. Eu vou pegar o 15 raiz de 2, que é a velocidade que essa fragata está indo para cima, a Independência, e vou subtrair 2. E vou falar que agora a Independência, como tem a correnteza, eu vou fazer uma menos a outra, porque elas estão em sentidos contrários. Então, a velocidade aqui vai ser 15 raiz de 2 menos 2. Essa é a velocidade da Independência. Tranquilo? Agora, a Rendemarker, o 2, ele vai atrapalhar somente o 10 raiz de 2. Então, a Rendemarker vai ficar assim agora, ó. Ela vai para cima com quanto? 10 raiz de 2, que era o que ela ia, só que tem que tirar o que a correnteza está atrapalhando. Então, menos 2. Certinho? E para o lado direito, ela continua indo com o mesmo tanto que ela ia antes, que é 10 raiz de 2. Feito isso, turma, agora nós vamos trabalhar só com vertical e depois com horizontal. Quando nós temos, vamos trabalhar só com essa e com essa, que eu vou chamar aqui de no eixo Y, em Y.
Quando dois carros, duas embarcações estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, como que eu calculo a velocidade relativa? Quando está indo na mesma direção e no mesmo sentido, é só pegar a do maior menos a do menor. Quem que é maior? 15 raiz de 2 menos 2 ou 10 raiz de 2 menos 2? Então, para saber a velocidade relativa desse em relação a esse, é só pegar o maior, velocidade relativa em y, vai ser o 15 raiz de 2 menos 2, menos a velocidade da outra embarcação, que é 10 raiz de 2 menos 2. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar uma velocidade relativa em y, que vai dar 15 raiz de 2 menos 2, menos 10 raiz de 2 mais 2, corta, corta. Velocidade relativa em y vai dar 15 raiz de 2 menos 10 raiz de 2, 5 raiz de 2 nós. Pessoas, nós já temos a velocidade relativa no eixo y. Em x, a velocidade não muda. Então, eu tenho isso aqui, ó. No eixo y, a velocidade relativa é 5 raiz de 2 nós. E no eixo x, no y é esse, no eixo x continua 10 raiz de 2. Para descobrir a velocidade relativa final, basta a gente aplicar o Pitágoras de 5 raiz de 2 e 10 raiz de 2. Se eu fizer o Pitágoras aqui, ó, eu vou encontrar a velocidade relativa final de um em relação ao outro em nós. Então, vai ficar velocidade relativa ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado mais 10 raiz de 2 ao quadrado. A velocidade relativa ao quadrado vai dar 5 ao quadrado, 25. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Vai dar 50. Mais 10 ao quadrado, 100. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 100 vezes 2, 200. Velocidade relativa vai dar igual a raiz quadrada de 250. A velocidade relativa vai dar aproximadamente 15,8 nós. 15,8 nós, que corresponde à letra D de dado. Agora, nós vamos para a página 46 de Física 3, na questão de número 6, tá certo? Ela fala assim para nós, ó. Um raio de luz monocromático foi emitido sobre um sistema óptico formado por três desses meios, obtendo-se configurações seguintes, 1 e 2. São dióptros planos que separam os meios A de B e B de C, respectivamente. Aí te deu essa figura que está aqui, certinho? E pediu assim para nós. Te deu o índice de refração do ar, da água, do vidro C e do vidro P. A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é... Pessoas, olha só o que você vai ter que fazer aqui nessa questão. Ela é bem simples. Você vai ter que traçar a reta normal aqui. Ela bateu aqui, então traça a reta normal. Olha o ângulo de incidência. Olha o ângulo de refração. O que vocês perceberam? Quem é maior, o I ou o R? O I é maior do que o R. Então, o raio, ele aproximou da reta normal. Quando o raio aproxima da reta normal, é porque a velocidade da luz diminuiu e é porque esse meio é mais refringente do que esse. Aí, ele aproximou da reta normal. Então, eu já sei que o índice de refração do B é maior que o índice de refração do A. Como que eu sei disso? Porque o raio de luz aproximou da normal. Quando o raio de luz aproxima da normal, é porque ele passa do menos refringente para o mais refringente. E agora, quando ele vai do B para o C, olha o que está acontecendo aqui. Bateu na intérfase e voltou. Isso só acontece quando gera uma reflexão total. Aqui não teve refração, aqui só teve reflexão.
É porque ele incidiu com ângulo maior do que o limite. Quando ele incide com ângulo maior do que o limite, ele reflete. E lembra a condição da reflexão total? A reflexão total, ele tem que sair do N maior e ir em direção ao N menor para acontecer a reflexão total. Então, se ele, para acontecer a reflexão total, ele tem que sair do N maior e ir em direção ao N menor. Então, com isso, eu descubro que o N do B tem que ser maior do que o N do C. Certinho? A única alternativa que mostra para nós o N do B maior do que o do A e do B maior do que a do C, a única alternativa que faz sentido é a alternativa A de amor, que fala que o índice, que o meio 1, o meio A é água, o meio B é o vidro que ele chamou de vidro P, e o último meio aqui é o ar. Essa é a única que faz sentido. Então, a resposta correta, letra A de amor. Agora, nós vamos continuar na página 46 de Física 3, só que agora uma outra questão que gerou dúvidas foi a questão de número 10. Então, agora nós vamos fazer a questão de número 10. Ela fala assim: em um dia ensolarado, 2 estudantes estão à beira de uma piscina, onde observaram as imagens de 2 garrafas idênticas, uma em pé fora da piscina e a outra em pé dentro da piscina, imersa na água. A figura 1 corresponde ao objeto real, enquanto as possíveis imagens são garrafas enumeradas de 2 a 6, conforme representado a seguir. Então, a figura real tá assim, gente, ó. A garrafa real tá assim. Vou tentar desenhar ela aqui. Meus dons artísticos. Assim. Aqui tá a garrafa. E dentro da garrafa tá escrito física. Certinho? Pessoas, primeiramente, um estudante vai estar olhando a garrafa aqui e ele vai ver simplesmente o reflexo da garrafa formada pela água. Então, o que vai acontecer? Quando a luz bater na garrafa e bater na superfície da água, vai refletir e vai chegar até os olhos da pessoa. Então, essa pessoa vai ver o reflexo da garrafa na água. Gente, é como se a superfície da água estivesse funcionando como um espelho. Como que a gente forma a imagem do espelho? Lembra que a imagem do espelho ela é enantiomorfa, troca o que é esquerda com o que é direita, certo? E ela é simétrica em relação ao espelho. Então, você vai ter que a garrafa, o fundo da garrafa vai estar aqui assim. A reta da garrafa vai estar aqui assim, certo? E as partezinhas da garrafa aqui assim, a garrafa vai estar exatamente assim, certinho? E o escrito física dentro dela vai estar trocado que é esquerda com que é direita. Então, o escrito física vai estar assim, ó. O F vai estar assim, lembrando que agora está de cabeça para baixo. Aí vai estar o I assim, o S assim, o C assim e o A assim, ó. Certo? Qual a alternativa que mostra uma imagem igual essa tá aqui para nós? A alternativa que mostra isso é a alternativa, o item 5. Então, para a pessoa que está olhando o reflexo da garrafa na piscina, vai ver a garrafa de número 5. Tranquilo? Essa é a primeira situação. Então, com isso, a gente já sabe que ou vai dar a letra D de dado, ou vai dar a letra E de escola. Agora, nós precisamos ver a segunda situação.
Entenderam que aqui funcionou como se fosse um espelho, o objeto, a imagem do objeto, invertido. Invertido, o que eu falo, troca o que é esquerdo com o que é direito. Agora, a segunda situação é a garrafa que está no fundo da piscina. Aqui tem uma garrafa no fundo da piscina, ó. Então, ele está vendo uma garrafa no fundo da piscina. Aqui está a garrafa no fundo da piscina, escrito física. Certo? Pessoas, como que ele vai ver essa garrafa que está no fundo da piscina? Olha, ele está do lado de fora. A luz que vai sair daqui, vai bater aqui e vai refratar até chegar nos olhos da pessoa. Certo? Então, se você seguir isso aqui em linha reta, a pessoa, o cérebro, ele não entende que a luz fez curva, desviou. Então, ele entende que a luz está vindo em linha reta. Então, o fundo da garrafa vai estar aqui assim, ó. Aqui assim vai estar o fundo da garrafa. Vai estar mais acima, de outro plano. Certo? Olha só, a luz que está saindo da tampa da garrafa, vai sair da tampa da garrafa e vai chegar até a pessoa. Se você seguir reto com essa luz, você vai ver que ela vai estar aqui assim. Então, a garrafa agora ela vai estar assim, gente, ó. Olha como é que vai estar a garrafa. A garrafa vai estar achatada. É como se a garrafa agora fosse só esse rosinha aqui, ó. É como se eu tivesse pego a garrafa e achatado ela. Deixado ela menorzinha. Isso acontece devido à refração da luz ao passar da água para o ar. Certinho? E o escrito física dentro dela? O escrito física dentro dela vai estar normal. Porque na refração não gera efeito enantiomorfo. Então, o escrito física vai estar normal, só que ela vai estar mais achatada. O que corresponde ao item 4. Então, resposta correta, letra D de dado. Turma, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.